Olá, irmãos, muito bom estarmos juntos novamente, compartilhando a palavra do Senhor nesse momento com vocês, e é sempre bom estarmos juntos, ouvindo a palavra. Nós que estamos vivendo um tempo tão precioso, tão especial, estamos vindo de uma conferência profética, de um agir de Deus, de um liberar de Deus, de uma nova estação que nós estivemos juntos e vamos viver para esse tempo. Deus está fazendo coisas grandes em nossa vida, Deus está trabalhando em nós como igreja. Deus, quando trabalha em nós, sempre tem dessas duas características: trabalhar no aspecto individual, mas junto com o individual também trabalha no aspecto coletivo. Deus nos vê como corpo, e Deus nesses dias tem desejado trabalhar através da igreja, com os dons, com graça, com operação de milagres e sinais. E como é bom podermos participar disso. Isso é um privilégio, como igreja, experimentar a vida de Deus, experimentar o poder de Deus, e é isso que Deus quer fazer em nós: liberar o seu poder, revelar a sua glória, revelar a sua grandeza, revelar o seu amor, e eu e você fomos chamados para fazer parte disso. Amém, queridos? Compreendendo essas coisas que Deus está fazendo, eu quero compartilhar uma palavra que é o desejo de Deus para nós como seus filhos. Deus nos ama tanto, Deus nos chamou para Ele, para quê? Para produzir em nós Cristo Jesus. Há uma essência de Deus revelada em Cristo, e Deus quer produzir essa essência em nossa vida, e esse é o tema dessa mensagem: Cristo em nós. Que eu e você, nesse momento, ouvindo a palavra, possamos permitir que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, produza, trabalhe em nós, mudando a nossa forma de pensar, trazendo compreensão daquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Queria orar nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu Espírito. Nada é melhor do que o Teu Espírito, que a Tua palavra em nossa vida, porque nela somos completos, nela somos satisfeitos. A palavra que é uma pessoa, que é Jesus, e nós te agradecemos porque ela tem poder de mudar a nossa vida e a nossa história. Por isso, nesse momento eu te peço, dá-nos graça para compreender tudo aquilo que o Senhor, desde a criação do mundo, já tinha preparado para esse ambiente, para esse momento, para cada vida, para nós como igreja, corpo de Cristo na terra. E eu te peço, libera unção e graça nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amados. Queridos, desde antes da fundação do mundo, o desejo de Deus sempre foi revelar em Cristo seu amor, seu poder, seu reino. Desde quando Deus criou o homem, o desejo é que o homem, no relacionamento com o próprio Deus, fosse adquirindo a essência, foi adquirindo a vida, compreendendo os princípios de Deus. Mas nós sabemos que o homem, pela sua própria vontade, se afastou de Deus, decidiu escolher na sua própria vontade, baseado nas suas escolhas, e o resultado é que o pecado entrou no homem e separou o homem de Deus. Mas a boa notícia é que Deus não abriu mão do projeto dele, da vida dele. Deus, desde a antiguidade, porque é amor, sempre agiu em amor, e Ele no amor, nesse amor que Ele é, Ele desejou nos trazer de volta para vivermos aquilo que era o plano dele. Então, queridos, nós precisamos compreender que por causa do pecado, nossa realidade era imutável. Em que sentido? Nós não poderíamos mudar a nossa natureza, nós não podíamos mudar a nossa realidade, porque nós estávamos separados de Deus. A Bíblia fala que nós estávamos mortos, lá em Efésios 2, nós éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, nós andávamos segundo as nossas próprias vontades, nós andávamos segundo o curso desse mundo, que estava subjugado pelo príncipe da potestade do ar, e esse padrão que é separado de Deus, afetou toda a humanidade, e nada poderia mudar a realidade do homem, a não ser o plano do próprio Deus, que em amor enviou Jesus, para que Jesus pudesse fazer aquilo que nenhum homem natural conseguiu fazer, que foi obediência a Deus, viver sem pecado e entregar por amor a sua vida, para que eu e você hoje fôssemos resgatados. Então nós vamos perceber que
Deus sabia dessa realidade do homem e através de Cristo, através de Jesus, Ele então prepara um caminho, aspectos que nós não poderíamos alcançar, mas em Cristo Ele preparou para nós. Eu chamo isso dos aspectos da salvação, que foi adquirido, não foi mérito do homem. O homem não conseguia fazer isso, nem poderia produzir algo daquilo que Jesus fez, mas porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou, Ele preparou aspectos da salvação para que eu e você hoje pudéssemos participar disso. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, né? Deus enviou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, e mesmo sendo inimigos de Deus, Deus sempre desejou ter-nos para Ele, como filhos amados. E por causa de Jesus, Ele então envia Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, e porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e pela fé, cremos naquilo que Jesus fez, nós recebemos perdão dos nossos pecados. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 2,13, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Em Jesus nós recebemos perdão. É uma realidade de andar agora perdoados, justificados, não porque fizemos algo, mas porque Jesus fez na cruz a obra dele de dar a sua vida, de derramar o seu sangue pelo pecado de toda a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus, ele é perdoado dos seus pecados, ele é justificado, ele é livre da morte eterna. E essa morte eterna fala de quando Jesus vier na segunda vinda, Ele vai reinar por 1000 anos, depois Ele vai entregar o reino para o Pai, e aí nós então vamos ter o juízo final, e aqueles que não creram em Jesus vão para a morte eterna, mas Jesus veio, porque nos amou, Ele veio nos livrar, e além de nos livrar da morte eterna, Ele nos deu vida eterna. O interessante é que nós éramos filhos da desobediência, agora nós somos filhos aceitos por adoção, pelo amor de Deus. Ele nos fez filhos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Agora nós temos essa realidade, agora por causa de Cristo, por causa do amor dele, por causa da obra de Jesus, nós fomos amados, perdoados, justificados, aceitos como filhos. Ele também diz que nós fomos participantes da família de Deus, agora nós fazemos parte da família de Deus. Se você quiser compreender isso, estuda a carta de Efésios, é uma carta de amor maravilhosa, uma carta que revela o amor de Deus para a igreja. E Ele nos faz então agora, nós não somos mais órfãos, nós não estamos mais separados de Deus, mas agora nós podemos nos achegar a Ele, podemos nos relacionar com Deus novamente. E Ele não só nos faz participantes da família de Deus, mas Ele faz ainda algo maior, Ele nos faz participantes da sua própria natureza. Pedro ensina lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, visto que com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha só que grande bênção, nós estamos, além de sermos perdoados, Ele restaura o favor, as promessas, e Ele nos faz participar da natureza. Tudo começou com Cristo. Nós não poderíamos mudar essa realidade, mas agora, por causa do amor de Cristo para nós, nós recebemos essa realidade que nós temos quando somos salvos em Cristo Jesus. Esses são os aspectos da salvação. E Ele não para aí, porque além de nos fazer participantes dessa natureza, Ele também já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é que vai abençoar, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso fala da realidade que eu e você agora temos em Cristo Jesus. Começa com Cristo. Quem chega em Cristo, quem crê em Jesus,
é batizado em Cristo, é batizado na vida de Cristo agora, e o Espírito de Cristo também habita em nossa vida. Todas essas coisas que eu falo até aqui apontam para essa realidade, que já foram dadas a nós. Não é um dia vamos ter, não, já foi dada a nós, já está disponível a nós em Cristo Jesus. São realidades que nós recebemos por fé. Não foi porque fizemos alguma coisa boa, porque há algo bom em nós, não há nada de bom em nós, mas porque Cristo nos amou, Ele nos chama para participar dessa realidade. Foi Deus que preparou tudo isso antes que o mundo fosse criado, para quê? Para que eu e você agora pudéssemos andar com Cristo, andar na realidade que Ele preparou. Então são coisas que já estão disponíveis em nossa vida, são coisas imprescindíveis. E agora o que acontece? Essa realidade já está em nós, e esse é o ponto da salvação, os aspectos da salvação. Antes separados, culpados, condenados, sentença de morte, agora perdoados, justificados, participantes da família de Deus, aceito como filho e abençoado. Olha que grande bênção, que grande bênção. Isso revela o amor de Deus. Se a gente pensar, tentar entender naturalmente, é impossível, mas porque Jesus é assim, porque Deus é assim. Esse é o amor de Deus, que Ele na graça, essa é a graça, nós não merecemos, mas Ele já entregou, Ele já fez, e agora essa graça está disponível a nós. Esse é o aspecto da salvação na qual fomos chamados para viver. Agora, uma coisa importante é que esses aspectos da salvação, que apontam para essa realidade que nós temos e estamos em Cristo, ele apenas é um início de um processo que é mais, que eu vou dizer até eterno. Processos de Deus que nos quer conduzir de uma nova vida, né? A salvação é como um novo nascimento. Você se torna um bebê espiritual e agora precisa ser desenvolvido. Uma criança, um bebê já tem tudo dentro dele, capacidade de crescer, capacidade de desenvolver. Agora ele precisa passar pelos processos de crescimento, para quê? Para que ele se torne um homem, uma mulher, uma pessoa adulta, madura. Então significa que na salvação nós já recebemos tudo o que é necessário para nos tornarmos homens e mulheres segundo o modelo de Cristo. Já somos participantes da natureza dele. Porém, esse processo de agora salvo, nós devemos continuar compreendendo o que Deus quer fazer em nossa vida e qual é o desejo de Deus, que essas realidades que foram dadas a nós na graça e recebemos pela fé, agora também se torne uma realidade da nossa vida. Porque antes de Jesus nós tínhamos uma forma de viver, e agora existe uma nova realidade, na qual Deus quer nos transformar, não mais segundo o padrão do mundo não serve para viver a vida de Deus. Por isso que nós temos que assumir a vida de Deus, e Deus está trabalhando em nós, em todo o tempo, para que uma coisa permaneça em nós, Cristo. Amém, amados? Por quê? Porque há um modelo, há um padrão de Cristo preparado para nós. A Bíblia diz, em Romanos 8, 28 e 29, é um texto conhecido. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós precisamos avançar na nossa jornada com Cristo. Eu falei dos aspectos da salvação, tem muita gente que para nesse aspecto. Interessante que ele sabe que ele é salvo, ele sabe que ele é perdoado, ele sabe que ele é justificado, ele sabe que é filho, mas a vida não vai, ele não avança em Deus, ele não busca essa realidade agora de isso se tornar uma prática na sua vida, onde Cristo vai ser expressado através do nosso viver. Eu gosto de uma história que fala de uma mulher que trabalhava para uma pessoa muito rica, e aquela pessoa rica, ela estava morrendo e ela entregou um quadro para ela. E aquela pessoa que trabalhava com aquela moça, com aquela família rica, recebeu aquele quadro e não compreendia o que estava naquele quadro. O que ela fez? Ela pendurou aquele quadro na parede. E aquela família rica, né, as pessoas morreram e ficou aquela pessoa que estava trabalhando ali. De repente aquela mulher também foi envelhecendo, e quando ficou mais velha, alguém foi orar por ela, e quando chegou, aquele quadro que ela não sabia o que era uma
transferência de direitos para usufruir tudo aquilo que a família tinha deixado para aquela pessoa que há tantos anos serviu aquela família. E olha só que interessante, porque ela não conhecia o que estava ali, ela perdeu anos da vida. Ela podia ter usado os recursos, ela podia ter vivido uma vida na qual era muito maior e melhor daquilo que ela estava vivendo, mas porque ela não compreendia, ou porque ela não conheceu a realidade que ela tinha, perdeu o tempo, perdeu anos de vida, e é óbvio que ficou aquém daquilo que tinha para ela. Isso pode acontecer na nossa vida, quando nós simplesmente paramos no aspecto do primeiro estágio, que é a salvação. A salvação é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, mas a salvação é o início da nossa jornada, e agora nós precisamos andar, avançar, crescer. Em quem? Em Cristo Jesus. A natureza dele já está em nós, agora nós precisamos praticar Cristo, nós precisamos mudar a nossa vida até que Cristo seja formado em nós. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você temos um propósito para cumprir em Cristo Jesus, e todo o nosso propósito está segundo a vontade dele. E eu quero abrir um parênteses aqui. Aquelas bênçãos que já temos em Cristo Jesus, tudo que já está preparado em Cristo Jesus, não é para nós vivermos a nossa vida. As bênçãos que Deus tem liberado para nós, é para que eu e você possamos cumprir a vontade dEle. E uma das coisas que nos vai fazer parecer com Cristo, é não viver para nós, mas viver como Cristo, que é viver para fazer a vontade do Pai. E na vontade do Pai, nada falta. E esse é o ponto que nós precisamos aprender na nossa jornada com Cristo, que obedecendo a Deus, vivendo a vida de Deus, o resultado é nós vamos encontrar todas as bênçãos que nós precisamos. Para quê? Para que Cristo seja formado em nós, e a nossa vida seja um motivo de louvor e de glória ao Senhor. E olha o que ele diz no verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Ele deu um predestino. Você tem um objetivo na vida, para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só, todos nós fomos chamados por Deus, assumindo a realidade de Cristo, onde nós não podemos fazer nada por nós, mas Ele já fez tudo, para que eu e você agora, nele, possamos ter a imagem dEle. Essa palavra imagem é caráter, é estilo de vida, é modo de viver. Então agora todos nós somos chamados para sermos semelhantes a Ele, e esse é o segundo aspecto da nossa vida. Fomos salvos e agora nós precisamos ser transformados, até que nada mais da nossa velha vida apareça. Por isso que Paulo vai falar de nós nos revestirmos de Cristo, por isso que Paulo vai falar que nós devemos abandonar o nosso velho uso de vida, os nossos costumes, a forma de viver antiga. Ele não escreveu para incrédulos, ele escreveu para as igrejas, pessoas que já estavam em Cristo Jesus, mas que ainda eles tinham uma realidade disponível em Cristo, mas a vida ainda era uma forma vã de viver, e agora Paulo está dizendo, não, nós devemos abandonar isso e nos vestir na nossa jornada, na nossa caminhada, nós precisamos ser transformados. Para que isso? Para que Ele seja o primeiro de muitos. Quando Jesus veio na terra, Ele era o único Filho de Deus, mas quando Ele ressuscita e se apresenta diante de Deus, e Deus aceita o sacrifício dele, ele se torna o primeiro de muitos, e eu e você fazemos parte desses muitos filhos que Deus está chamando para ser conforme Cristo. O alvo de Deus na nossa jornada na terra é cumprir a vontade dele, mas não apenas fazendo coisas, mas revelando a essência de Cristo em nós. Esse é o desejo de Deus. Deus está trabalhando pelo seu Espírito, pela sua palavra. Nós vamos falar sobre isso, como Deus nos transforma, e nós precisamos corresponder com Deus. Eu e você estamos vivendo um tempo, talvez até a volta de Jesus. A ênfase é, não sejamos mais nós, mas apenas Cristo em nossa vida. Então, todos nós, queridos, todos nós, eu e você, fomos designados, predestinados. É um decreto, é um desejo de Deus desde a eternidade,
É a vontade de Deus que aqueles que amam a Deus, aqueles que creem em Jesus, sejam conformes, ou seja, tenham o mesmo molde, parecido. O que eu estou dizendo? Quem vê você, quem me vê, não vai ver uma pessoa natural com um aspecto externo, mas com uma essência que flui de nós, pelo Espírito de Cristo, revelando Jesus, na forma de viver, na forma de andar, na forma de se relacionar, nas suas posturas, na sua maneira de decidir, de escolher, obedecer à vontade de Deus. E é isso que Deus está fazendo. Nós não podemos esquecer que sem Cristo, nós éramos segundo o padrão do mundo. Agora, em Cristo, nós devemos andar segundo o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que agora opera em nós. E o que Ele está fazendo em nós? Produzindo Cristo, produzindo, revelando, né? E aí nós vamos compreender a ação do Espírito que revela Cristo a nós, que trabalha em nós. E quando nós conhecemos Cristo, já não é mais nós, é Ele em nós. É isso que nós devemos fazer em todo o tempo. Nós vamos passar por esse processo de aquilo que é realidade se tornar uma experiência, se tornar uma vida experimentada, onde você não ouviu falar, você conhece de viver por revelação, e agora nós podemos andar na presença de Deus, conhecendo a sua vontade, conhecendo o seu caráter, e assumir isso em nossa vida. Como eu disse, Jesus não veio melhorar a nossa vida, Ele deu a vida dele, para que agora eu e você possamos abrir da mão da vida que era segundo o padrão do mundo, para viver a vida que é dele, que é muito melhor que a nossa. Não existe nada melhor do que a vida de Deus para nós. Então nós vamos nos adequar. Adequar é viver essas realidades, viver essas novidades que agora Cristo preparou para nós. Isso vai afetar totalmente quem nós somos, e esse é o ponto principal. Mais importante desse transformar é afetar quem nós somos na essência, abandonando a velha natureza e assumindo a nova que já está disponível, a natureza na qual o Espírito Santo agora nos faz participantes dela. Vamos tentar comparar um pouco. Antes, como que nós éramos sem Cristo? Egoístas, orgulhosos, amantes de nós mesmos. Nós fazíamos tudo aquilo que dava, né, na nossa mente, segundo a nossa vontade. Os relacionamentos eram baseados de interesse, porque se me agrada, eu continuo. Se não me agrada, eu não gosto, eu quebro a relação. Casamento, trabalho, amigos, família, baseado no quê? Não é do jeito que eu esperava. Esse era o padrão do mundo. Mas no padrão de Deus não é assim. No padrão de Deus é totalmente contrário. Nós amamos não mais a nós, mas amamos o próximo. Amamos a Deus, fazemos a vontade dEle, andamos segundo a vontade dEle. Nossos relacionamentos se tornam um relacionamento de aliança. Esse é o padrão de Cristo para nós. E esses são os aspectos na qual Deus está trabalhando em nossa vida. E como nós somos transformados? Nós precisamos saber disso, porque nós vamos cooperar com isso. Nós precisamos responder a isso. É aquilo que eu digo, muitas vezes as pessoas param no primeiro estágio, porque se acham que estão salvos, está tudo resolvido. Não, agora eu preciso compreender que a minha fé, né, começa com fé. Eu creio, e porque eu creio, eu correspondo com as ações correspondentes. E quais são as ações que eu devo corresponder? Primeiro, eu preciso entender que Deus quer me transformar, e Ele vai usar a sua palavra. Porque a palavra, queridos, é uma pessoa, a palavra é relacional, a palavra que é Jesus. Se eu preciso ser transformado no padrão de Cristo, aonde eu vou encontrar esse padrão? Na própria palavra. E é nela que nós vamos aprender como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar uns aos outros. Nós vamos ver todo o Novo Testamento, como a relação com Deus também afeta a nossa relação com as pessoas, como nós devemos compreender, não o aspecto, né? A palavra que é Jesus, Ele faz tirar o olho de nós. Como assim? Nós não podemos viver pensando apenas em nós, porque Jesus não viveu assim. Jesus fez tudo pensando que a vida que Ele estava dando ia tocar muitos, e agora nós temos que entender que esse mesmo amor que um dia me tocou, também quer tocar outros.
Então eu não posso pensar de uma forma egoísta, eu não tenho que ficar pensando apenas na minha vida, no meu bem-estar, naquilo que eu posso ter, naquilo que eu posso fazer. Esse não é o padrão de Cristo, esse é o padrão egoísta segundo o mundo, que está crescendo nesses dias, porque cada vez o mundo viva para você, pensa em você, né? Aquele padrão do hedonismo, né? O nosso ventre é o centro da nossa vida, nossas vontades é o que define a nossa vida. Cristo não é assim. Cristo abre mão da sua vida, para que essa vida que Ele abre mão toque a muitos. E é isso que é importante nós compreendermos. Cristo está fazendo isso em nós, e a palavra de Deus vai nos ensinar. Por exemplo, a Bíblia fala que nós não devemos mais viver conforme o padrão desse mundo, Romanos 12:2. Mas nós temos que deixar que Deus transforme a nossa vida pela renovação da mente, para que possamos experimentar aquilo que é muito maior, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Deus está revelando Cristo, Deus está revelando a vontade dEle como? Pela palavra. Então, quando eu compreendo que a palavra é uma das coisas mais importantes, a palavra é luz para o nosso caminho, é a palavra que nos dá entendimento, é a palavra que nos dá segurança, é a palavra que nos ensina como devemos viver. Por isso que esses são tempos que nós devemos lembrar que o Espírito de Cristo, Ele vai usar a palavra de Deus para formar Cristo em nossa vida. Nós não podemos diminuir a importância da palavra, pelo contrário, a palavra tem que estar numa alta posição de importância, de considerar ela vital para a nossa vida. Eu não sei como você tem vivido em relação à palavra, mas se você crê que Cristo quer ser formado dentro de você, e Ele quer, e Deus está trabalhando pelo Espírito, Ele vai usar a palavra. Então nós precisamos ter tempo com a palavra, de meditar, de ouvir a Deus, de compreender o que está escrito, não de tentar usar Ele como uma regra de vida. O que eu tenho que fazer? Não, primeiro muda a essência, estabelece Cristo, e é o que você faz, não é baseado em regra, é baseado em amor, é baseado em essência. Amém, amados? Então nós precisamos nos envolver com a palavra e permitir que essa palavra nos transforme. Segundo, para que a gente possa ser aperfeiçoado, para que a gente possa ser transformado, Deus vai usar pessoas para trabalhar em nossa vida. Pessoas que vão transferir coisas que nós não temos. Deus não pode nos dar diretamente? Pode, mas Deus usa pessoas. Deus vai usar pessoas, autoridades, né, pais, que vão transferir conhecimento, legado, relacionamento. Outras pessoas que vão transferir experiência, outras pessoas que vão transferir unções. Por quê? Porque a vida com Deus não é uma vida isolacionista, é uma vida coletiva, aonde na operação de toda parte, todos crescemos, todos nós somos edificados. Sabe o que significa ser edificado? É Cristo sendo formado em nós, e é esse o desejo de Deus, na relação com as pessoas. Deus sabe o que Ele precisa edificar. Deixa eu contar um segredo para você. Deus sabe as áreas da nossa vida na qual Ele quer transformar. Ele sabe aquilo que isso aqui não é bom, e eu vou trabalhar com pessoas em volta dele. Para quê? Para que essa pessoa seja transformada. Quer dar um exemplo disso? Vamos pegar um exemplo bastante importante. José, né? José, Deus tinha um propósito para ele. José ia chegar num ponto de governo, chegar num ponto de governar sobre a terra, de ser um padrão de provisão no aspecto daquilo que Deus ia fazer. A terra ia passar por uma grande fome, mas a unção de que Deus tinha para José ia trabalhar, ia salvar as pessoas naquele tempo. Mas se a gente olhar para a vida de José, ele teve um sonho com 17 anos. Ele só foi apresentar para Faraó com 30. 13 anos. Vendido pelos irmãos, olha só que interessante, vendido pelos irmãos, virou escravo na casa de Potifar, injustamente foi para a cadeia. Se a gente olhar no natural, a gente vai pensar, quanta injustiça José passou. Mas sabe o que é importante compreender? José, né, segundo alguns pensam, tinha tudo para, como diz um termo, né, enfiar o pé na jaca, no sentido de jogar tudo para o alto, porque a tendência de muitos é se vitimizar, mas ele não, ele respondeu bem para Deus.
E lá na frente ele entendeu, não foram as pessoas que erraram comigo, foi Deus que me trouxe até aqui, para que hoje tivesse salvação no aspecto de ninguém morrer de fome naquele período. Ele tinha compreensão correta do que Deus estava fazendo. E às vezes a gente não entende as pessoas, a gente não entende por que de algumas pessoas andando com a gente, por que essa família, por que esse emprego, por que aquele patrão, por que aquele líder, por que aquele pastor. Bispo e apóstolo nem pensar, é bênção de Deus. Né? Mas por que algumas coisas acontecem em nossa vida? É Deus trabalhando para que a gente abandone o padrão do mundo para assumir o padrão de Cristo. José respondeu em amor, respondeu em honra, respondeu em obediência, respondeu até na hora de apresentar na frente dos irmãos, ele respondeu com amor, e falou assim, não tem nada a ver com vocês, o que vocês fizeram, eles estavam cheios, aqueles irmãos falaram, rapaz, nós mentimos anos, nós vendemos ele, a culpa estava latente na vida dos irmãos, e sabe como José respondeu? Não foi vingativo, não, querido, pode ficar tranquilo, nada vai acontecer com vocês, respondeu da forma correta. Quando a gente olha para José, a gente pode ver um padrão de excelência, de um homem que responde a Deus, que carrega o Espírito de Deus, um homem que vai ter essa ação correspondente, porque olha para as coisas e compreende que fazem parte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, quando eu quero corresponder com Deus, eu sei que vai ter pessoas que vão estar ao meu redor, eu tenho que ficar atento, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Contar um segredo, às vezes Deus vai permitir outro, tem tantos, né, segredos que falo aqui, né, mas Deus vai permitir que alguém pise no seu calo, isso é amor? Precisa aprender a amar, para você aprender a falar não para você mesmo, para você aprender a ter uma vida de cruz, de morrer, porque Jesus abriu mão da vida dele, para que você pudesse ter acesso a ele, para você aprender a perdoar. Às vezes a gente não entende o nível de perdão que Deus nos deu, mas quando alguém faz algo contra, e a gente entende a importância de perdoar, porque Deus nos perdoou, a gente pode ter o sentimento de amor, de não condenar, de não julgar, e simplesmente liberar perdão e amar, compreendendo que todos nós somos falhos, mas agora nós temos o Espírito de Cristo que nos ensina a perdoar. Deus usa famílias, Deus usa pessoas do trabalho, Deus usa pessoas na escola, amigos, Deus usa os inimigos. Jesus, foi aperfeiçoado por todo aquele processo, por aquilo que padeceu. E qual eram os maiores problemas de Jesus? Ao que as pessoas queriam fazer contra ele. Patrão, Deus vai usar patrão, Deus vai usar professor, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o líder, Deus vai usar o supervisor, Deus vai usar pessoas para quê? Com um objetivo, produzir Cristo na sua vida. Salomão, um homem sábio, falava assim como ferro se afia com ferro, e uma pessoa, pela presença do próximo, também é afiado. Então a gente não entende muitas vezes as relações, mas quando a gente compreende o que Deus está produzindo em nós, podemos corresponder, e esse é o objetivo, até que não seja mais nós, seja Cristo em nós. Amém, amados? Então Deus está trabalhando para produzir Cristo em nós, e nós vamos trabalhar nessa essência de Cristo. Amém, queridos? Outra coisa que Deus usa para nos transformar são as circunstâncias. Circunstâncias que vão nos moldar. Circunstâncias, no caso de José, tinha os irmãos, tinha Potifar, são relações, mas quais foram as circunstâncias que ele passou? Escravo na casa de Potifar, depois numa cadeia, trabalhando ali como mordomo, administrador daquele lugar. Essas coisas vão nos aperfeiçoando, ao ponto de ir morrendo para nós mesmos, morrendo para os nossos orgulhos, para os nossos sentimentos de vaidade, para aquilo que antes era egoísmo puro, e compreender que isso não é importante. O que é importante é a nossa essência ser parecida com Cristo. Como eu disse, o próprio Jesus foi aperfeiçoado pelo todo o processo. Jesus foi aperfeiçoado por passar pela obra, passou pela cruz. Parece e é realmente algo terrível, mas isso revelou ainda mais o amor dele, isso revelou ainda mais o caráter dele. Eu gosto de um exemplo. Muitos de nós, a gente conversa com algumas pessoas, fala, pastor, mas tem que ser tão complicado assim, tem que passar por esses processos assim. Eu gosto de um livro que eu li,
Deus trabalha no turno da noite, é maravilhoso esse livro. E uma das primeiras lições é que Deus está formando Cristo em nós, né? Tem a ver com essa mensagem também. E ele fala de um exemplo que ele estava lá num laboratório, e ele dá o exemplo da lagarta que se transforma numa borboleta. E o interessante, né? Todo mundo sabe que a lagarta, ela sai, né? E ela procura um lugar e ela se esconde ali, depois ela vai produzindo um próprio casulo, e depois de um tempo, aquele casulo, ela se rompe, e quando se rompe, sai uma linda borboleta. E sabe o que aconteceu uma vez? Estava tendo uma aula na escola, né? Não sei se era uma faculdade, e aí os alunos resolveram pegar aqueles casulos que já estavam formados, e resolveram cortar o casulo assim, e quando abriram, a borboleta já estava formada, e a borboleta caiu. Ela estava viva ainda, só que o que acontece? Aquela borboleta não conseguia voar. E aquele professor, olhando tudo aquilo ali, e aquilo ali foi uma tremenda lição, e os alunos, professor, por que essa borboleta não voa? Ela já está livre, ela estava presa, agora ela está livre. Aí o professor, com toda a graça, ensinou e falou assim: olha, vocês não entenderam o que vocês acabaram de fazer. Aquele casulo que aparentemente parece uma prisão, um lugar de sufoco, era o que era necessário para a borboleta, com as asas, ter força para quebrar, e aquela força que as asas iam produzir para arrebentar o casulo, ia ser a força necessária para ela voar. Mas como foi cortado esse processo, ela não tem força, ela não adquiriu essa habilidade. E é isso que Deus faz através das circunstâncias. Deus permite a gente entrar em circunstâncias para quê? Para que haja uma realidade, experiência, que haja experiência com o poder de Deus, com a vida de Deus, com a graça de Deus, com a perseverança. Perseverança não é adquirido no estalar de dedos, mas é adquirido nos processos na qual nós vamos correspondendo. E quando a gente corresponde, quando a gente persevera, a Bíblia diz que nós vamos nos tornando perfeito em Cristo, ou seja, vai ter processos na qual nós vamos ter que morrer para nós, vai parecer sufoco, lugar apertado, mas o final é liberdade plena em Cristo Jesus, onde nada mais te aprisiona. E esse é um tempo interessante de permitir, de falar: Deus, eu não quero fugir das circunstâncias. Eu estou falando daquelas circunstâncias que nós entramos, que não fomos nós que causamos, mas aquilo que Deus preparou. Tem coisas que nós, fomos atrás, fomos nós que permitimos, aí nós temos que trabalhar, é outro processo. Mas quando a gente não entende aquilo que está acontecendo na nossa vida, Senhor, eu quero corresponder, me ensina, eu quero cumprir a tua vontade, eu quero que Cristo apareça, eu quero que Cristo faça, não quero ser um homem natural, uma mulher natural, segundo o curso desse mundo, mas eu quero ser um homem, uma mulher que corresponde segundo Cristo. Esse é o estágio da transformação. Deus vai usar a palavra, pessoas, experiências, circunstâncias, mas qual o objetivo de tudo isso? Até que Cristo seja formado em nós. Esse eu chamo de segundo estágio, é o estágio de nós sermos transformados, é isso que Deus está trabalhando conosco. Agora tem um terceiro estágio que tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é você permitir que aquilo que Cristo já transformou você, agora você ser uma bênção para o outro, ser uma bênção ser um agente que Deus possa usar. Não é você que vai fazer, mas o Espírito que está em você, que é agir através de você, tocando pessoas. Queridos, nesse tempo de manifestação profética, você precisa compreender uma coisa: Deus quer tocar, Jesus quer tocar pessoas, Jesus quer salvar pessoas, Jesus quer transformar pessoas, Jesus quer manifestar a glória dele, e nós estamos nos movendo de uma forma profética, porque o profético, esse espírito da profecia tem essa característica de edificar, de encorajar, de consolar, ou seja, Deus quer manifestar dessa forma entre nós, não de uma forma isolada, mas usando o próprio corpo. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 14, todos nós devemos profetizar, não é algumas pessoas, todos nós devemos compreender que Deus quer se manifestar através de nós, de que cada um faz, se cada um recebeu um dom de Deus, cada um recebeu uma graça de Deus, e agora juntos, naquilo que nós recebemos de Cristo, devemos cooperar uns com os outros, edificando uns aos outros no amor do Senhor, para que nós possamos cada vez mais ser
ser parecidos com Cristo, nós vamos ter que ser proativos naquilo que o Espírito Santo quer fazer. Ou seja, é dizer: Senhor, o Senhor quer se mover nesse tempo, tocando pessoas, liberando palavras inspiradas, né? O que é esse Espírito da profecia? São palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que tem poder de transformar, e Jesus está fazendo isso nesses dias, nessa igreja. O que é importante entender é que quando Deus olha para alguém, o Cristo Jesus, né? O Pai, o Espírito e o Filho são um, quando eles olham para alguém, eles sabem do que aquilo que ele precisa. E o amor do Pai, o amor de Jesus, e o fruto do Espírito, que é o amor de Deus, quando olha esse amor, eu quero edificar, eu quero encorajar, eu quero consolar, e esse amor deve ser expressado através da nossa vida. Nós não conseguimos amar por nós mesmos, por isso que nós recebemos o amor de Deus, e agora esse amor de Deus deve nos conduzir a olhar com o olhar de Cristo, com o amor de Cristo, e no amor de Cristo eu correspondo. Eu vejo o que Deus quer fazer e falo: Senhor, estou aqui. Não é aquela posição assim, estou aqui, né? Se eu quiser fazer alguma coisa, faz. Não, não é isso. É sentir o que Deus está sentindo, ter o amor de Deus e falar: Deus quer tocar pessoas, Senhor, usa a minha vida. Usa o que em mim, eu quero ouvir tua voz. Nós temos que ser proativos naquilo que o Espírito Santo está fazendo, nós precisamos corresponder com Deus. Significa que esses são dias que Deus vai trabalhar em nossa vida, produzindo Cristo, mas Ele também quer liberar vida de Cristo através de nós, e o resultado disso é que nós vamos participar da obra de Deus. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que transforma. O que tem de nós? A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Sabe o que é cooperar? Trabalharmos juntos. Ele quer fazer algo, a gente ouve o que Ele quer fazer e fazemos com Ele, e Ele, no seu poder, toca, cura, transforma, edifica, encoraja, consola, transforma, salva. E que grande privilégio eu e você temos. A gente fala do terceiro estágio, é o terceiro estágio onde nós somos chamados para sermos, né, restauradores, transformadores. É claro que não conseguimos fazer isso por nós, mas o Espírito Santo quer nos usar para produzir essa restauração, para produzir essa transformação, e tem muita gente nesses dias, e o resultado é que quando a gente permite que esse ambiente profético, essas manifestações proféticas, e nós participamos e deixamos o Senhor nos usar, o resultado que aparece não é nós, é Cristo em nós. Então Cristo começa a história em nós, Cristo nos transforma e Cristo nos usa, para que Ele possa ser glorificado, para que Ele possa ser louvado, e a toda essa glória pertence ao Pai. São dias, queridos, que nós devemos compreender. Eu compreendo também que tem muita gente que para no segundo estágio. Eu fui transformado, olha, Deus mudou minha vida, grande bênção, querido, vamos deixar Deus usar? Não, agora eu quero curtir a vida. Nunca vivi isso, né? Quantas experiências, pessoas restauradas, curadas, famílias, empresários. E aí o que acontece? Se apaixonam pela transformação, pela bênção que a transformação produz. Mas tem uma bênção muito maior, que é você ser usado por Deus, que é você ser alguém que se dispõe a Deus, alguém que permite falar: Cristo, apareça em mim, age através de mim, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ter experiência. Quando a gente tem essa realidade, essa disposição, nós vamos ver coisas grandes que o homem natural não pode produzir, mas Ele em nós pode. Amém, amados? Quero terminar essa mensagem dizendo: é tempo de permitir Cristo nos transformar e permitir Cristo nos usar, porque Cristo está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo dizia: já não sou mais eu quem vivo. Sabe o que ele está dizendo? As coisas que eu estou fazendo, já não é mais segundo a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu espero, é que Cristo quer. Então eu sou escravo de Cristo, escravo no sentido de eu amo servir a Cristo. É a palavra doulos, né? Escravo por amor. Paulo está dizendo assim: o que eu quero viver não é mais aquilo que Paulo vivia, que aos olhos naturais era maravilhoso, mas depois que conhece a Cristo, depois que experimenta a Cristo, depois que se enche de Cristo, o resultado é ouvir Cristo, andar com Ele, participar do que Ele está fazendo. Já não é mais Ele, mas é Cristo vivendo. Seja assim a nossa vida aqui, eu e você possamos permitir que o Espírito de Cristo, através das manifestações, né, o Espírito Santo, através das suas manifestações, quer revelar
o amor, a graça, o poder, a soberania dele, através de mim e de você, que eu e você possamos ter essa realidade, não mais nós, Cristo em nós. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço por esse ambiente que nós estamos vivendo, e o nosso desejo é, Senhor, nós queremos corresponder com o Senhor. Nós temos falado desde o ano passado, Rineme, eis-me aqui, e não é apenas para dizer, Senhor, estamos aqui, mas é para dizer, Senhor, usa a nossa vida como o Senhor quer. Nós queremos corresponder, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos corresponder à Tua palavra, nós queremos experimentar o Teu poder em nossa vida, e por isso, Pai, nesses dias, age em nós como igreja, como corpo de Cristo. Nós somos a extensão de Cristo na terra, e nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Uma nova estação já se iniciou, onde vai ter novos frutos, onde vamos ter novas experiências, onde vamos experimentar novas realidades, onde nós vamos ter mais revelação do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos dizer, usa a nossa vida como o Senhor quer. Nós dizemos sim aos Teus planos, nós dizemos sim à Tua vontade. Senhor, libera a graça, libera os Teus dons. Oh Espírito Santo de Deus, toma-nos nesses dias, produz em nós. O Senhor sabe aquilo que é necessário, aquilo que ainda não foi transformado. Nós declaramos, transforma a nossa vida segundo a sua vontade, e não só apenas transformados, mas queremos ser usados para a tua glória. Nós queremos manifestar quem o Senhor é, até que Cristo seja manifesto, até que o mundo seja cheio da glória e do conhecimento de Deus. Isso se manifesta através da tua igreja. Nós somos a tua igreja. Usa a nossa vida, Pai. Eu oro para cada um que está ouvindo. Pode ser que um ainda está no estágio, de compreender a realidade da salvação, mas que haja força, que haja ânimo, que haja um avanço, num andar, num caminhar com Cristo, onde dia após dia, Cristo vai sendo formado, que vai havendo uma compreensão dos teus planos, que vai havendo uma compreensão da sua vontade, aonde nós vamos correspondendo, encontrando aquilo que o Senhor já preparou, para que Cristo seja formado em nós, e que também possamos, na medida que vamos conhecendo o Senhor, conhecendo a Cristo, correspondendo, dizendo, Senhor, usa a minha vida, quero ser uma bênção, assim como o Senhor usou pessoas para me abençoar, para nos abençoar, nós queremos ser uma bênção para muitos. Usa a nossa vida, usa o nosso coração, derrama o teu amor em nós. Nós queremos amar como Cristo ama, nós queremos liberar o seu poder, não podemos por nós mesmos, mas o teu poder que habita em nós. Tua palavra diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, a dunamis em nossa vida. Nós queremos liberar esse dunamis que tem capacidade de transformar, de alcançar, de mudar a história, que seja assim na vida de muitos. Eu oro por aqueles que já estão nesse processo de transformação, que não falte a ousadia, que não falte o vigor, que não falte o corresponder, mas que seja um agir necessário, dizendo, Senhor, eu quero ser transformado, custe o que custar, até que Cristo apareça. Assim, Senhor, nós possamos avançar no reino, assim possamos avançar no teu propósito, assim nós possamos ser sal para essa terra, assim podemos ser luz para esse mundo, que a nossa vida não seja uma vida natural, focada em nós mesmos, mas seja uma vida focada no louvor e na glória do seu nome. Glorifica o teu nome em nossa vida, em nossas casas, em nossas células, no nosso ministério, no nosso trabalho, com os recursos que o Senhor tem nos dado, seja tudo para o teu louvor. Por isso eu oro e te agradeço, porque eu sei que nessa estação coisas grandes vão acontecer nas famílias, coisas grandes vão acontecer nos jovens, coisas grandes vão acontecer nas empresas, nas escolas, porque eu sei que ainda que o mundo possa piorar, o Senhor está levantando a sua igreja, que vai revelar a sua glória com poder. Usa a nossa vida, Pai, a nossa oração. Eu te agradeço por fazer parte da tua história, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, que você seja transformado em um agente de transformação, para que seja visto Cristo em nós. Amém, amados? Deus abençoe você e até a próxima.